Ele também revelou, eu vou dar os créditos aqui de todo mundo, né? Só pra gente fazer o correto. A Bela Megado já trouxe. Aqui é da Naira Trindade na coluna do Lauro Jardins. Aqui é o Luiz Felipe Barbieri e o Felipe Matoso, que diz aqui que o trecho que eu falei, né? Que o Walter Delgatti comentou que o Bolsonaro pediu pra ele assumir o grampo, que se ele assumisse o grampo, o Bolsonaro, caso ele fosse preso, o Bolsonaro iria soltar ele, iria dar um indulto. Ah, Carlito, mas qual a garantia que o Bolsonaro faria isso? Qual a garantia que o Bolsonaro daria um indulto se ele fosse preso? Será que ele não tá mentindo, não? Bom, é só a gente lembrar do Daniel Silveira, que fez o que fez como ministro Alexandre de Moraes, e o Bolsonaro deu um indulto, e a justiça teve de dizer, na sua interpretação legal, de que aconteceu um desvio de finalidade, e por conta daquele motivo não se teve, por exemplo, a aplicação do indulto no caso do Bolsonaro, ou do caso do Daniel Silveira, perdão, porque se teve ali a utilização de forma irregular do indulto, certo? E aí traz aqui o material, ó. Hack citou a CPI que Bolsonaro citou o grampo realizado contra Moraes e pediu que ele assumisse a autoria da evasão, aqui, ó. Pois a minha intenção é colaborar com a investigação, mas lembrando que eu estava desamparado, sem emprego, e ofereceram um emprego a mim, por isso que eu fui até eles. A recompensa em fazer... Perguntei. Eu não terminei ainda a faculdade de Direito. Ele vai falar aqui, né, que isso aqui foi no começo. Ele fala o seguinte, o material tá na íntegra lá, inclusive na página, no site do Google, no YouTube, perdão, no canal da TV Câmara e da TV Senado. Ele fala o seguinte, ó. A conversa ainda, de acordo com o Hack, foi intermediada pela deputada federal Carla Zambelli. Ela pegou um celular que estava com ela, enviou uma mensagem a alguém e o presidente da República entrou em contato comigo. Segundo ele, palavras do Walter Delgatti, né, segundo o Bolsonaro, eles haviam conseguido um grampo que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes, que teria conversas comprometedoras do ministro e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, diz o Hack. E aí ele fala, né, o porquê, né? Ainda segundo Delgatti, a ideia por trás dessa estratégia era evitar questionamentos da esquerda, já que por ele ter hackeado autoridades ligadas à Operação Lava Jato há anos anteriores, ele gozaria de certo prestígio entre os apoiadores, os opositores de Bolsonaro, que no caso seriam os membros da esquerda. Lembrando que à época eu era o hacker da Lava Jato, né? Então, seria difícil a esquerda questionar essa autoria, porque lá atrás eu teria assumido a Vaza Jato, que eu fui e eles apoiaram. Então a ideia seria um garoto da esquerda assumir esse grampo, relator. É o que eu acabei de trazer para vocês em um vídeo anterior, que eles tentaram fazer no caso do Walter Delgatti, o que aconteceu com o Paulo Marinho e o Janones. A diferença é que o Janones e o Paulo Marinho souberam blefar. O Bolsonaro não, ele entregou o bago, como a gente falou mais cedo aqui, né? Pra quem não sabe o que é entregar o bago, né? No futebol, quando a gente tá jogando às vezes um jogo lá e o indivíduo tá saindo com a bola, o zagueiro, por exemplo, sai com a bola e perde a bola ou dá a bola pro atacante e o atacante entrar em condições ali de fazer o gol sem muita dificuldade, a gente fala, poxa, o fulano de tal deu o bago, né? Deu o gol ali. E é o que aconteceu especificamente nesse caso aqui, né? Deu o bago. E aqui, como a gente disse, né? A fala da Elisiane Gama de que esse material trazido ali pelo Walter Delgatti seria uma bomba, né? Seria... a questão de que o Bolsonaro queria que ele assumisse o grampo e que em troca o Bolsonaro daria o indulto para ele. E esse material também aqui é do Felipe Matoso, Luiz Felipe Barbieri, Pedro Alves Neto e Matheus Rodrigues.